Olá, eu sou o professor Nunes e esse é o seu canal, professornunes.jns. Se você é interessado em atualidades, política, sociologia, literatura, cinema e literatura e muito mais, então esse é o seu canal. Seja bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Bom, vamos às notícias centrais desse dia, que tem muita notícia interessante, mas a gente vai pegar uma notícia central e vai falar sobre ela um pouquinho. Vamos fazer aqui a leitura da notícia. Não é muita coisa não, fica aí até o final do nosso vídeo e que você vai ver e ouvir as principais notícias do dia e você vai ter a oportunidade de fazer o seu comentário, a sua discussão, certo? Olha, Estadão, Cid diz em delação que Bolsonaro fez reunião com cúpula das Forças Armadas sobre golpe após eleição. Ou seja, o que já tínhamos certeza, ou digamos quase certeza, inevitavelmente, inexoravelmente, agora nós temos aí as provas que Bolsonaro estava por trás da trama golpista desde o primeiro momento do resultado das eleições. Em delação premiada, ex-ajudante de ordens afirma que minuta golpista foi entregue pelo assessor Felipe Martins, agora já tem um nome, certo? Porque antes tinha aquela história, né? Existe uma minuta golpista, e ela caiu do céu, quem foi que fez? Foi o ministro Bolsonaro, o ministro da Justiça, por que tinha isso na casa dele? Agora tem um nome, Felipe Martins, assessor, foi entregue pelo assessor Felipe Martins, e então o comandante da Marinha teria sido favorável, olha só, o comandante da Marinha teria sido favorável ao golpe. Ex-presidente ainda não comentou, vai dizer que tudo é mentira, né? Bolsonaro e Michele recorrem ao STF para ter acesso a depoimento de Cis no caso das joias. Renata Agostini, não há escândalo que abale a confiança bolsonarista. Bom, Moraes manda soltar 4 aliados de Bolsonaro no caso das fraudes dos cartões de vacina. Datafolha, maioria vê Forças Armadas envolvidas em irregularidades de Bolsonaro. Claro, né? Bom, essa aqui é notícias do Estadão. Vamos ao Globo. Bela Megali, a jornalista Bela Megali, destaca: Mauro Cid revela que Bolsonaro discutiu golpe com militares. Em delação, ex-ajudante de ordens relatou que ele próprio foi um dos participantes de encontro. Mira Leitão, militares querem expulsar integrantes golpistas das Forças Armadas, que é uma boa, né? Corporação aguarda conteúdo das investigações da Polícia Federal que estão em curso. Claro, se esses militares estavam envolvidos com golpe, eles têm que ser banidos das Forças Armadas. Isso é constitucional. Cronologia do ataque às urnas à reunião com o Exército delatada por Cid, a trama golpista que envolve Bolsonaro, certo? E aí tem os colunistas. Lauro Jardim, ex-comandante da Marinha, afirmava ter feito silêncio sobre eleições. Bela Megali, Múcio diz que vai pedir informações sobre golpismo à PF e Moraes. Malu Gaspar, Lira entra na briga para influenciar Lula na escolha do próximo PGR. E a Ruth de Aquino, carta para Luísa Sonza, certo? Bom, essas são as notícias do Globo. E no UOL, também destaque para a trama golpista. Em delação, Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre golpe. Planalto acha a delação de Cid sobre golpe esclarecedora, mas ficará de fora. Posição de uma pessoa não pode refletir a das Forças Armadas, diz advogada. Delação de Cid
pode implicar Bolsonaro em série de crimes, incluindo potencial de prisão. Josias, delação de Cid sobre o golpe se encaixa no roteiro de Bolsonaro, ok? Então aí, notícia central do UOL. Bom, e no 247, após se delatar reunião golpista de Bolsonaro e militares, Múcio convoca comandantes das Forças Armadas. Conversa foi marcada após o tenente-coronel Mauro Cid revelar ter testemunhado uma reunião na qual Bolsonaro e militares discutiram a possibilidade de um golpe. Defesa de Cid não confirma nem nega notícias sobre plano golpista de Bolsonaro e Felipe Martins. Mauro Cid teria dito à PF que Bolsonaro levou uma minuta de decreto golpista elaborada por Felipe Martins à cúpula das Forças Armadas em busca de apoio dos militares. Mauro Cid entrega Bolsonaro e diz que ele consultou militares sobre golpe. Segundo Cid, Bolsonaro recebeu de Felipe Martins uma minuta de decreto para prender adversários e convocar novas eleições. Em seguida, ele submeteu o texto a militares. Bom, então você vê que as notícias centrais, elas estão relacionadas à trama golpista envolvendo o Bolsonaro. Vamos então ler essa notícia aqui. Mauro Cid entrega Bolsonaro e diz que ele consultou militares sobre golpe. Segundo Cid, Bolsonaro recebeu de Felipe Martins uma minuta de decreto para prender adversário e convocar novas eleições. Em seguida, ele submeteu o texto a militares. Em um dos depoimentos incluídos na delação premiada que ele firmou com a Polícia Federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, PL, relatou que após a derrota no segundo turno da eleição, Bolsonaro recebeu um rascunho de decreto das mãos de seu assessor, Felipe Martins. Esse decreto propunha a convocação de novas eleições, bem como a prisão de adversários políticos, informa Aguirre Talento do UOL. Conforme a declaração de Cid, Bolsonaro discutiu o conteúdo do documento com altos comandantes militares. O denunciante alegou que o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, demonstrou apoio ao plano golpista em conversas privadas, embora o alto comando das Forças Armadas não tenha aderido à ideia. Esse é um ponto que merece destaque, não é? O golpe não aconteceu porque o alto comando teve juízo. E embora até tenham pensado, até quiseram, podemos dizer assim, mas perceberam que não poderiam fazer essa loucura. Até porque a conjuntura não os favorecia. Esse relato faz parte dos anexos de depoimentos fornecidos por Cid em sua delação premiada. Fontes que acompanharam as negociações confirmaram esses detalhes. Cid também afirmou ter testemunhado a entrega do documento a Bolsonaro por Felipe Martins, bem como as reuniões do então presidente com militares. A seção da delação que aborda essas discussões golpistas foi particularmente interessante para a Polícia Federal, devido aos novos insights fornecidos por Cid. Isso levou à formalização do acordo de colaboração, que foi conduzido pelo advogado César Bittencourt e homologado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 9 de setembro. Os investigadores suspeitam que essas articulações tenham contribuído para os eventos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Cid, que estava sob prisão desde maio em relação a uma investigação da PF sobre falsificação de cartões de vacinação, foi liberado após a homologação do acordo. Além de compartilhar informações sobre os planos golpistas, o tenente-coronel também forneceu dados sobre outros tópicos, como o esquema de venda de joias, fraudes em certificados de vacinação e suspeitas de desvio de recursos públicos do Palácio do Planalto. Os primeiros depoimentos da delação já foram coletados pela PF e agora os investigadores conduzirão diligências para verificar a veracidade das informações apresentadas, podendo chamar Cid para esclarecimentos adicionais. No que diz respeito
Ao conteúdo da delação, Cid detalhou como o rascunho golpista chegou às mãos de Bolsonaro após a derrota eleitoral e como o plano se desdobrou. Segundo ele, Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, trouxe um advogado constitucionalista e um padre para uma reunião com Bolsonaro no final do ano passado. O nome desses dois indivíduos não foi lembrado por Cid. Durante essa reunião, o advogado constitucionalista e Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista, que incluía convocação de novas eleições e a autorização para prender adversários políticos. Embora Bolsonaro tenha recebido o documento, ele não expressou sua opinião sobre o plano golpista, de acordo com a delação. A PF está investigando se esse é o mesmo rascunho golpista encontrado na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já que ambos autorizavam a prisão de adversários. A minuta golpista de Anderson Torres previa a declaração de um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, fechar o Tribunal Superior Eleitoral, então já seria um golpe, para investigar supostas irregularidades nas eleições, o que poderia levar à convocação de uma nova eleição. Cid informou aos investigadores que Bolsonaro, posteriormente, teve reuniões com altos comandantes militares e compartilhou partes do documento com eles para medir a receptividade à ideia do golpe. O único apoiador, de acordo com o denunciante, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier, que já havia demonstrado publicamente sua oposição à posse de Lula em uma cerimônia de transmissão de cargo. No entanto, Bolsonaro tomou uma postura inconstante em relação ao tema, ocasionalmente dando sinais de apoio a planos golpistas, mas sem autorizar expressamente a execução desses planos por seus auxiliares. Até o momento, a defesa de Jair Bolsonaro não respondeu às solicitações de comentários sobre o assunto. Bom, então temos aí já a demonstração de que, a prova, na verdade, as demonstrações cabais de que o Bolsonaro estava por trás da trama golpista. O golpe não aconteceu porque a conjuntura internacional e nacional não favorecia, não dava vazão a essa sandice. Porque, com certeza, por exemplo, se tivesse um apoio internacional como dos Estados Unidos, já seria uma grande possibilidade do golpe acontecer. Já ficou evidente que as eleições o resultado das eleições não foi aceito por Bolsonaro e por sua turba, e aí passaram uma grande parte do tempo tentando dar o golpe, encontrar uma forma. O próprio Bolsonaro chegou a falar isso numa das últimas lives dele. Ele passou aquele período de silêncio, tentando alguma coisa. Chegou a falar que tentou de tudo e não encontrou chão, não encontrou caminho para fazer, ou seja, não encontrou força para dar vazão ao seu desejo, que era o golpe, era a intervenção militar para manter Bolsonaro no poder, anular o resultado das eleições, manter Bolsonaro no poder, inclusive prender os seus inimigos. Bom, então a delação do Cid, embora ele tenha feito uma seleção, foi uma delação assim, seletiva, e a gente percebe aí as digitais claras do Bolsonaro. Agora, em relação à minuta golpista, se tem aí o nome de quem produziu a minuta golpista. Ou seja, Bolsonaro estava por trás de tudo.
né? E, na verdade, não deu um aval concreto porque não encontrou as forças suficientes e ficou com raiva porque não encontrou força. E aí, o que me impressiona também é que, de fato, parte dos militares estavam nessa trama golpista. Eu até, como já falei, vou falar novamente, acredito que parte das Forças Armadas tinha exatamente esse desejo, talvez até o comando geral, mas perceberam, né, que não tinham condições de fazer isso acontecer. Né? Agora, exatamente, praticamente o que se tem aí, claro que isso não vai acontecer agora, você já tem todos os elementos para prender o Bolsonaro. Isso não vai acontecer agora, porque vai ter mais, vão cozinhar mais um pouquinho, né? E esperar o momento certo. E, claro, tem muitas coisas aí para serem esclarecidas, né? Essa é a questão. É isso aí. O que é que você acha de tudo isso aí? Dê a sua opinião, dê um like no nosso canal professornunes.jns, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas novidades, faça o seu comentário, compartilhe e divulgue o nosso canal para seus amigos e amigas e até o nosso próximo vídeo.